Olá, vamos conversar hoje sobre um assunto que, olha, está mudando completamente o jogo para as empresas no Brasil: a reforma tributária. A gente vai se aprofundar nisso usando como base uma análise bem legal da newsletter da Controller e Oráculos. E o ponto central é o seguinte: isso não é só uma mudancinha de regra, não. É de verdade uma reinicialização fundamental de todo o sistema. Essa frase da newsletter resume tudo de uma forma perfeita. Pensa bem, não estamos falando de ajustar algumas peças. Estamos, literalmente, trocando o motor fiscal do país. E o que isso significa na prática? Que a maneira como as empresas operam, como calculam seus custos, como gerenciam as finanças, tudo isso precisa ser reinventado, do zero. E isso nos leva àquela pergunta que vale ouro. Porque, vamos ser sinceros, a falta de preparação aqui não vai gerar só uma dor de cabeça contábil. O risco é muito maior. Ameaça diretamente o coração de qualquer negócio: o caixa. Uma transição que não for bem planejada pode e vai consumir o capital de giro de um jeito bem agressivo. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. A fase de ficar discutindo o que será que vai mudar já passou, acabou. A conversa agora é outra, é como a gente vai se adaptar. O foco saiu totalmente da teoria e foi para a prática, para a implementação, que no fundo é um grande projeto de tecnologia e de reengenharia de processos. E aqui a gente consegue ver, preto no branco, a virada de chave. Pensa só, a lógica antiga de PIS, COFINS e ICMS era um labirinto, né? Cheio de exceção, regime especial. Nossos sistemas, toda a contabilidade gerencial foram feitos para sobreviver nesse caos. Agora a lógica do IBS e da CBS é outra, é direta. O princípio é a não cumulatividade plena. Sabe quem é a estrela agora? O fluxo de crédito. Isso, na prática, quer dizer que os modelos de gestão que a gente usa hoje, bom, eles ficaram para trás, ficaram obsoletos. E se os modelos antigos ficaram obsoletos, insistir em usá-los nesse novo cenário vai trazer consequências financeiras bem reais. Vamos dar uma olhada exatamente onde estão os maiores perigos para o caixa das empresas que não se prepararem a tempo. O primeiro grande ralo de dinheiro vai ser a precificação. Se a formação de preços continuar usando a estrutura de custo fiscal antiga, os erros não vão ser pequenos, vão ser grosseiros. A análise de margem precisa ser totalmente refeita, pensando no crédito financeiro em cada etapa da cadeia. Sem isso, as margens de lucro vão ser corroídas em silêncio até ser tarde demais. O segundo grande risco é o descasamento de tempo. O momento de pagar o débito do imposto e o momento de recuperar aquele crédito podem não ser os mesmos. Essa diferença de tempo, por menor que pareça, tem um impacto direto no capital de giro. Subestimar esse efeito é, basicamente, planejar um futuro bem apertado para o caixa da companhia. E este ponto aqui é absolutamente crucial. Perder um crédito fiscal nesse novo sistema não é um problema abstrato de contabilidade. É perder dinheiro na veia. Se o sistema falhar em rastrear uma operação de ponta a ponta com tudo certinho, aquele crédito se perde. Para sempre. É dinheiro que sai do resultado e simplesmente não volta mais. Bom, diante de riscos tão grandes, a pergunta é: por onde começar a se preparar? A análise da Controller e Oráculos sugere que a solução tem dois pilares. Vamos começar pelo primeiro: a reinvenção completa da contabilidade gerencial, ou seja, a forma como a gente mede e gerencia a performance do negócio. Essa reinvenção acontece em 3 passos bem práticos e que são essenciais. Primeiro, reconstruir do zero os modelos de precificação e de análise de margem. Segundo, é fundamental adotar novos indicadores de performance, os KPIs, que mostrem de verdade a nova realidade fiscal. E, por fim, remodelar completamente os orçamentos e as projeções de fluxo de caixa para já incluir o impacto e o tempo dos créditos. O ponto-chave aqui é uma mudança de mentalidade. Antes, a gestão fiscal era sobre gerenciar alíquotas supercomplexas. Agora, o foco muda. Passa a ser gerenciar a eficiência do fluxo de caixa. Indicadores como o percentual de recuperação de crédito, o custo de compliance por transação e a eficiência do fluxo de ponta a ponta, eles vão se tornar vitais para medir a saúde financeira da empresa. E isso nos leva direto para o segundo pilar, a tecnologia. O sistema de gestão, o ERP, que muitas vezes é visto só como um centro de custo, um lugar para guardar dados, agora ele assume um papel de protagonista. Ele vira o motor que vai garantir o valor dos créditos fiscais. Pois é, e isso aqui marca o fim de uma era de verdade. Sabe aquela gambiarra fiscal? Aquela planilha que salva a vida, aquele sistema paralelo que resolve tudo? Então, acabou.
Não só não tem mais espaço para isso, como agora vira um risco assim gigantesco. É daí que nascem os erros que, como a gente já viu, significam perder dinheiro com crédito que nunca mais vai ser recuperado. Para conseguir operar nesse novo mundo, os sistemas precisam ter 3 capacidades que não dá para negociar. Primeiro, rastreabilidade total, de ponta a ponta, para nenhum crédito se perder no meio do caminho. Segundo, dados mestres perfeitos. Um errinho bobo no cadastro do regime tributário de um fornecedor pode quebrar uma cadeia inteira de créditos. E terceiro, automação. Com a apuração se tornando digital, em tempo real, a conformidade tem que ser automática a cada transação. Fica bem claro, então, que essa preparação não é uma tarefa isolada do departamento fiscal ou contábil. A newsletter deixa isso muito claro. Este é um projeto estratégico para a companhia inteira, que tem que ser liderado pelo CFO, mas que precisa do envolvimento de todo mundo. O sucesso aqui depende de uma integração total, como se fossem engrenagens funcionando perfeitamente. A TI garante que os sistemas rodem liso, o supply chain garante que os dados dos fornecedores estejam corretos para não quebrar a corrente de crédito, o comercial precisa entender a nova formação de preço para proteger as margens, e a controladoria, junto com finanças, vai orquestrar toda essa mudança para que a empresa se mova em sincronia. E essa analogia da newsletter é simplesmente brilhante para a gente entender o perigo. Tentar operar no novo sistema tributário com os processos e sistemas antigos é a mesma coisa que tentar navegar num oceano que ninguém conhece usando um mapa velho. O naufrágio não é uma possibilidade, é uma certeza. E o resultado que a gente já pode prever é a destruição de valor. Uma empresa que não se adapta vai perder competitividade por causa de preços errados, vai perder dinheiro com créditos que não recupera e vai se tornar operacionalmente ineficiente. Por isso, a mensagem final é de urgência. A hora de fazer um diagnóstico profundo dos processos e dos sistemas não é amanhã, não é depois, é agora. Tecnicamente, com o início do período de testes, a transição, na verdade, já começou. E vamos fechar com essa reflexão. Apesar de a mudança trazer riscos enormes, ela também nivela o campo de jogo e cria uma oportunidade única. As empresas que se prepararem de um jeito inteligente, de um jeito ágil, não vão estar apenas se protegendo. Elas vão estar construindo uma vantagem competitiva que pode durar por anos. A incerteza, como diz a newsletter, pode sim ser transformada em oportunidade. A grande questão que fica é como cada organização vai fazer isso.